Eu fui e vim e o país está num lamaçal político. A ignição que faltava para o triângulo do fogo perfeito. Temos, por um lado, o combustível pronto para arder, o Estado do PS a ter uma maioria parlamentar, repleto de escândalos atrás de escândalos, o comburente que será a extrema-direita a procurar assumir cada vez mais espaço, e temos a pequena faísca que transformou este pequeno jardim à beira-mar plantado num pântano político que já estava atolado com uma crise social e com uma crise económica sem precedentes. É sempre aquele timing incrível. Um orçamento de Estado por aprovar, a inflação ridiculamente alta, a crise da habitação, crise na saúde, na educação, a crise climática, e não podemos olhar para mais lado nenhum sem haver uma crise. Um país com a geração mais bem qualificada de sempre que Portugal investe, mas não mantém. Um Portugal que padece, consequentemente, de um envelhecimento demográfico sem precedentes, dos 10 países da União Europeia com o ordenado mínimo mais baixo e o ordenado médio em vias de extinção, e dos países que mais sofre de burnout. Ou seja, um país que não é para jovens, um país que não é para idosos e um país que não é para os seus cidadãos no geral. Mas não podemos dizer que não falamos. A nossa região, incluindo a região da Serra da Estrela e tantas outras, gritaram bem alto a questão do lítio. Como ela era prejudicial, como ela era esquisita, como ela iria servir a todos, menos a quem precisa. Mas como já diz a canção, quem sofre berra e quem governa é surdo. Avisámos, protestámos, assinámos, reunimos pela preservação das nossas comunidades e pelos parques naturais, pelo interior, e mais uma vez a prova que somos o parente pobre da governança, olham para nós como algo que se possam servir e apenas isso, esquecendo as gentes e esquecendo o interior. Chega a ser absurdo o estado em que chegamos. As palavras ocas da extrema-direita, que apenas fala o que achamos que queremos ouvir, com um total de 0 soluções, com votar no mais do mesmo, sabendo que o resultado nunca vai mudar, porque insistir no mais do mesmo ou no absurdo, quando há soluções que efetivamente mostram resultados e mostram como solução. Transformar problemas em soluções eficazes. É disto que precisamos e é dos partidos que por isso prezam que nos temos de refugiar, partidos que lutem pelas pessoas e pelas suas causas. O país não pode viver sem orçamento de Estado, mas não é só o orçamento, é também o processo de revisão constitucional que está em processo. Temos a subida do IAS, a subida do abono família, a negociação das descidas do IVA, manter o IVA zero dos bens essenciais, descer o IVA da alimentação dos animais, medidas concretas para aliviar a carga fiscal das famílias, e também temos a medida da suspensão da penhora da casa de família, que obriga a uma negociação com a banca que tanto nos deve, mas que para que nenhuma família seja despejada do seu lar. E sem esquecer o processo de revisão constitucional no âmbito da proteção dos animais. Benefícios fiscais para as famílias, para as empresas, onde todo o contexto social e económico iriam beneficiar. Mas esta crise política traz consequências a uma crise económica ainda mais agravada. Posto isto, a altura não podia ser mais inoportuna, como já referi. Porém, a justiça tem de ser feita, e de quem anda na luta contra a prospecção de lítio acaba por ser uma vitória. Porém, o país não pode ser responsabilizado. As pessoas não podem ser responsabilizadas por ações, alegadamente, enviesadas de um grupo de privados, amigos, representantes políticos do alto escalão. Relembramos que propusemos em 2021 um projeto para que fossem conhecidos os beneficiados desta questão do hidrogênio, exatamente pela transparência, mas que nunca foi aprovado. Recebemos as consequências dessa ação e não é difícil perceber porque é que foi chumbado. O Partido Pessoas, Animais, Natureza mostra-se útil para a democracia. Temos um conjunto muito significativo de aprovações, como o subsídio de risco e a reforma antecipada para os bombeiros, uma melhor remuneração do progresso da carreira de sapador florestal, a valorização do Estatuto do Trabalhador Estudante, a isenção de 5 anos do IMI para a aquisição de habitação própria, garantia no acesso a apoios sociais para pessoas sem conta bancária, incentivo à produção de energias renováveis para o autoconsumo, remuneração obrigatória dos estágios e tantas outras propostas num dos partidos com mais propostas entregues em Assembleia, representando todos os nossos pilares. Mostramos-nos um elo mediador e não opositor, exatamente porque o nosso compromisso são as causas das pessoas e a nossa coligação são as pessoas. Estamos dispostos, prontos e com vontade de lutar por um Portugal mais justo, mais progressista e com menos novelas políticas. É imperativo fazer política pela causa pública e não pela causa própria. Manter-nos assertivos, pragmáticos, diretos e focados nos objetivos. Somos a escolha, somos a causa das pessoas.